Estudo comparativo dos efeitos dentoesqueléticos e tegumentares induzidos pelo aparelho fósseis em pacientes classe 2. Autora Cleomária Evelyn Vieira Freire Castellucci, sob a orientação da professora doutora Ana Cláudia de Castro Ferreira Conte. A má oclusão de classe 2 apresenta uma prevalência de 42% na população brasileira. Os indivíduos afetados com essa má oclusão apresentam um degrau sagital aumentado, podendo estar relacionado com prognatismo maxilar, retrognatismo mandibular ou uma combinação desses fatores, sendo o retrognatismo mandibular o fator mais comum. Dentre os diversos tipos de aparelhos ortopédicos fixos disponíveis para tratamento desse tipo de má oclusão, se destaca o aparelho propulsor Fossos. O objetivo, portanto, do meu trabalho foi avaliar as alterações dentoesqueléticas e tegumentares que ocorrem com o uso do aparelho protrator Fossos associado à ortodontia corretiva em pacientes com má oclusão de classe 2 e comparar com o grupo controle de pacientes classe 2 não tratados. Para isso, selecionamos uma amostra de 50 pacientes. Grupo 1, Fossos, 25 pacientes com média de idade de 12,48 anos, que utilizaram o aparelho Fossos concomitante com a ortodontia corretiva. E grupo 2, controle, de 25 pacientes classe 2 não tratados com média de idade de 12,62 anos, selecionados de uma amostra cedida pela Universidade do Canadá. Os critérios de inclusão foram pacientes não sindrômicos, sem história de tratamento ortodôntico prévio, ausência de agenesias, relação molar de classe 2 bilateral com severidade de no mínimo meia cúspide. Os grupos foram pareados quanto ao gênero, idade esquelética, pelo índice de maturação das vértebras cervicais descrito por Bassetti, e as idades iniciais T1 e finais T2. Todos os pacientes do grupo experimental foram tratados com nivelamento dos arcos dentários até os fios 19x25 retangulares de aço. Nesse momento, então, o propulsor Fossos foi instalado. O tempo médio total de tratamento para a correção da má oclusão de classe 2 com o aparelho propulsor Fossos foi de 6,94 meses. Telerradiografias em norma lateral, traçado cefalométrico com software Dolphin Imaging, versão 11.7, foram realizadas antes de iniciar o tratamento, T1, e após o tratamento com o aparelho Fossos associado à ortodontia corretiva, T2. Para as análises intergrupo, utilizou-se o teste T pareado e para as análises intergrupos o teste T independente. Para a correção entre os grupos quanto ao gênero e idade óssea, foi utilizado o teste do Q quadrado. Foi adotado um nível de significância de 5% em todos os testes estatísticos. Resultados. Essa tabela, ela compara os grupos controle e Fossos da diferença ocorrida em T2 menos T1. Então, nós podemos observar que para os componentes esqueléticos maxilar, SMA, COA, componente esquelético mandibular, SNB, COGN, a relação maxilomandibular, ANB, e para o componente vertical, FMA, SNGOGN, LAFH, nós não observamos nenhuma diferença estatisticamente significante da diferença desses dois grupos. Ou seja, o aparelho Fossos, ele não induz um crescimento mandibular e também não causa uma restrição maxilar, em concordância com outros artigos, outros trabalhos que encontramos na literatura. Porém, podemos observar que para as alterações dentoalveolares, houve sim mudanças estatisticamente significantes, né? Houve uma retrusão dos incisivos superiores, que foi estatisticamente significante. Houve uma protrusão dos incisivos inferiores, que também foi estatisticamente significante. Houve uma correção da relação dentoalveolar para o overbite, overjet para a relação molar, que também foi estatisticamente significante. Então, o aparelho Fossos, ele produz mudanças, alterações dentoalveolares
significativas quando comparamos com um grupo controle de classe 2 não tratado. Porém, para o componente tegumentar, para as alterações do perfil dos pacientes, nós também não encontramos mudanças estatisticamente significantes. E isso também está corroborando com outros trabalhos que encontramos na literatura. Então, concluímos que houve diferenças estatisticamente significantes na comparação intergrupos das alterações T2 menos T1, que comprovaram a eficácia do tratamento com o aparelho Forsus associado à ortodontia corretiva no tratamento da maloclusão de classe 2, porém com efeitos predominantemente dentoalveolares. Obrigada!